Vamos lá, gente. Boa noite pessoal do online. Hoje a gente vai dar aula de cariologia. Cariologia eu costumo dar uma aula só, mas é uma aula super completa. Então eu resumi todos os livros de cariologia, tá? Então tem coisa do livro do Aboprev, tem coisa do livro do Feijó, que é de cariologia, e eu atualizei um pouco essa aula, coloquei as coisas do livro novo do Baratieri 2015. Por quê? Cariologia sempre cai. O Baratieri, em 2001, no livro preto, não sei se vocês lembram, grossão, tinha um capítulo só de cariologia. Naquele 2 volumes de 2010, ele não fala nada de cariologia. No livro novo de 2015, ele volta com um capítulo inteiro de cariologia. Então, eu fiz um resumo desse capítulo também. Então, tá praticamente a matéria toda aí. Então, se vocês estudarem, vocês vão conseguir resolver as questões com tranquilidade. Tá? E sempre caem Forças Armadas, Prefeitura. E o bom de cariologia é que não muda. Cárie é cárie sempre, a bactéria que causa streptococcus sempre, então não é uma coisa que muda muito, tá? Então vamos lá, vamos falar da cárie dentária. A cárie é usada para descrever os sinais e sintomas de uma dissolução química da estrutura dentária. Sublinha isso, gente. A cárie é uma dissolução química. Ou seja, eu tenho um ácido, esse ácido vai provocar a desmineralização de uma estrutura dura. Que estrutura dura é essa? A estrutura dentária. Causada pelos eventos que ocorrem no biofilme ou na placa bacteriana que cobre a área afetada. Primeira questão de concurso, pode sublinhar, a cárie pode ocorrer em esmalte, dentina e cemento, tá? Isso foi questão de concurso já do Ministério da Saúde. Tem caráter transmissível e multifatorial. A gente vai ver o transmissível, ou seja, a causa da cárie é multifatorial, né? Tem vários fatores que a gente vai ver daqui a pouco também. O que a gente precisa saber é que, basicamente, você tem que ter um hospedeiro, você tem que ter um micro-organismo e você tem que ter a dieta. E o fator sine qua non para ter a doença, guardem aí, é a microbiota, é o micro-organismo, tá? Se não tiver o micro-organismo, não vai ter a doença. Isso já foi questão do Exército 2013. E aí, tempos depois, eles acrescentaram um outro fator, o fator tempo, né, que a gente vai ver também. E a cárie é considerada uma doença de saúde pública, porque é a doença crônica que afeta o maior número de pessoas ao redor do mundo, tá? Então, por isso que é considerada uma doença de saúde pública. Aí, olha lá, sublinha isso, já até falei para vocês, foi questão do Exército 2013. Para o desenvolvimento do processo carioso é fundamental a presença de micro-organismos, tá? Quem são esses micro-organismos? Esses micro-organismos são, basicamente, streptococcus do grupo mutans e lactobacillus. Esses micro-organismos, eles são acidogênicos e ácido úrico. O que significa acidogênico? Já foi questão de concurso. Acidogênico é aquele que produz o ácido, tá? E ácido úrico é aquele que consegue sobreviver no meio ácido. Então, esses micro-organismos, eles são micro-organismos etiológicos da cárie, porque eles produzem o ácido e eles conseguem viver naquele pH baixo, tá? Naquele pH ácido, ok? Quando a gente pensa, né, quando a gente faz um levantamento epidemiológico das doenças de maior ocorrência na cavidade oral, a gente vai ver que a cárie é a doença de maior prevalência, tá? Qual a diferença entre prevalência e incidência? Prevalência é quando a gente colhe os dados num único momento, tá? Que momento é esse? Normalmente, o CPOD é um índice de prevalência da cárie, né? Que a gente vai fazer a coleta aos 12 anos de idade. Então, é um dado momento. Incidência, por isso que a gente não fala incidência de cárie. Incidência é quando você tem a coleta de dados em 2 momentos distintos. Então, por exemplo, aqui na sala eu quero ver como é que foi o comportamento de vocês ao longo do curso. Então, eu faço, por exemplo, uma prova no início do curso para saber como é que está o conhecimento de vocês e uma prova no final. Então, é uma incidência. Eu vou ver se a incidência de conhecimento de vocês, se ela aumentou, se ela permaneceu na mesma ou se ela diminuiu, né? Tá? Então, quando a gente fala incidência, é a coleta de dados em 2 momentos. Prevalência é a coleta de dados em um único momento. Isso é questão de concurso também. Quais são as doenças de maior prevalência? Cárie, doença periodontal, em terceiro lugar, maloclusão, câncer, fluorose, fenda palatina e lábio leporino.
Professora, como é que isso cai em concurso? Exatamente assim. Ou eles perdem a ordem crescente ou a ordem decrescente de maior prevalência, ok? Então a cárie ocorre devido à desmineralização do esmalte, da dentina, tá? Sublinha isso aqui, ó. Eu acho que a qualquer momento pode cair essa via aqui, tá? E existe o fenômeno da polarização. O que é o fenômeno da polarização? É a concentração da maior parte da doença e da necessidade de tratamento numa pequena parcela da população. Ou seja, aquele indivíduo ele tem falta de recursos. Se ele não tem dinheiro para comer direito, o que ele vai comer? Alimentos, né, que deem energia mais rapidamente. Normalmente são os elementos mais açucarados. Ele vai na esquina, compra um joelho, mais um suco por R$2, não tem dinheiro. Ou então compra aqueles biscoitos recheados, não é isso? Que é amido com sacarose, são alimentos rápidos, né? Falta de dinheiro. Aí ele vai e come. Se ele não tem dinheiro para comer direito, ele vai escovar o dente? Ele vai ter dinheiro para comprar pasta para escovar o dente? Não. Aí ele tem a cárie. Só que aí ele não tem acesso direito aos serviços odontológicos, que estão cada vez mais precários na saúde pública. E aí fica assim um ciclo. Ó, ele tem a cárie, ele não se alimenta direito, ele não escova direito, ele tem a cárie, ele não tem acesso, aquela cárie vai aumentando, ele tem cada vez mais cárie. Isso é o fenômeno da polarização. Isso já caiu em concurso também e como é que foi essa questão? Descrevia o fenômeno e pedia para você falar o que era, tá? O fenômeno da polarização. E o índice mais apropriado para avaliar a experiência de cárie é o CPOD. Então, o CPOD é o índice mais utilizado para avaliar a cárie. Porém, toma cuidado com o seguinte: o CPOD é o índice mais utilizado, né? O que é CPOD? Dentes cariados, perdidos e obturados. Quando está em letra maiúscula, é para dentes permanentes, em letra minúscula, dentes minúsculos. Só que o CPOD, ele avalia a experiência de cárie, mas não avalia a atividade de cárie. Então, vou dar um exemplo para vocês, ó. CPOD. Então, no paciente 1, eu tenho 4 dentes cariados, 2 dentes perdidos por cárie e 0 obturado. No paciente 2, eu tenho 0 dentes cariados, 0 dentes perdidos e 6 obturados. Qual o CPOD do paciente 1? Deixa eu passar para cá. Qual o CPOD do dente 1? Cariados, perdidos e obturados. 4 mais 2, 6. Qual o CPOD do paciente 2? 6. Eu pergunto para vocês, se eu for avaliar só quantitativamente o CPOD, eu consigo avaliar qual o paciente 1 ou 2 tem atividade de cárie? Não. Tá? Então, por isso que o CPOD não é um índice muito fidedigno, porque ele iguala aquele paciente que está com os dentes obturados, né, do paciente que está com atividade de cárie. Então, ele avalia a experiência de cárie, tá? Se já teve, se já foi obturado, mas não avalia a atividade de cárie. Num levantamento epidemiológico, eu tenho que priorizar qual paciente que eu vou priorizar para o atendimento, paciente 1 ou paciente 2? Paciente 1, né? Que tá cariado, tá? Tá com dente cariado, tudo bem? Isso é questão de prova também. Eles falam, o índice CPOD é um índice que avalia a experiência de cárie, mas não avalia a atividade de cárie, ok? Quando a gente pensa em prevalência de cárie, né, que eu já falei para vocês, que é a coleta de dados aos 12 anos, é um índice que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, a gente vai ver lá. Isso tem que saber também, que é questão de concurso, tá? Muito baixa, de 0,1,1, baixa de 1,2 a 2,6, moderada de 2,7 a 4,4, alta de 4,5 a 6,5 e muito alta acima de 6,5. Como é que isso cai em concurso, professores? Vão perguntar. O índice CPOD que está na faixa de 3, tá? Em qual faixa etária? Alta, muito alta, baixa? Tá? Normalmente eles perguntam isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso estava no livro do Aboprev, tá? O Brasil está transitando da faixa de muito alta para alta, estando bem próximo à moderada. Só faltou falar, com o pezinho na baixa, né? Quase todas, né? Prevalência de cárie. Então, olha lá. Isso é uma outra coisa que cai em concurso também.
Então, eles estipularam metas, né? A meta para redução de cárie. Então, qual a meta para 2000? Que paciente de 5, 6 anos tivesse 50% igual a cárie, em 2010, 90% de cárie igual a zero. Aos 12 anos, em 2000, CPOD menor do que 3, em 2010, menor do que 1, tá? Se vocês não quiserem decorar esse quadro todo, decorem pelo menos essas duas primeiras, tá? O que mais cai disparado é o de 12 anos. Então, coloquem várias estrelinhas aí, tá? O segundo que mais cai é de 5, 6 anos. E aí, vocês têm que saber isso aqui, tá? O índice CPOD no ano 2000 foi alcançado. A meta em 2000 foi alcançada. Em 2010, vamos lá, 18 anos, 100% com todos os dentes. Vocês acham que essa meta foi alcançada? Não, né? E a gente vai observar uma redução mundial dos índices de cáries, porque em função da água de abastecimento, dos dentifrícios fluoretados, dos programas preventivos e da mudança do paradigma de tratamento restaurador para tratamento preventivo. O que é isso? Antigamente você ia no dentista e ele pegava, tá com uma cárie, restaurava e mandava você embora para casa. Então ele não te explicava o que causava e como você poderia prevenir isso. Hoje a gente tem obrigação de fazer isso. Por quê? O que é mais em conta? Eu deixar aquela cárie, né, evoluir, uma mancha branca, evoluir para um tratamento restaurador, ou eu pegar e prevenir aquela cárie com fluoterapia? O que é mais barato? Prevenir. Então, hoje em dia, a gente tem obrigação de fazer a prevenção, tá? E os programas de saúde no Brasil, eles estão... normalmente, quando você faz um programa preventivo, a gente tem que priorizar a faixa etária, não é? Quando tem vacinação, por exemplo, a gente prioriza... Está tendo a campanha de vacinação da gripe. Não dá para eu vacinar a população inteira. Eu vou vacinar aquela população de maior risco, né? Quem é a população de maior risco? Normalmente as extremidades. São as crianças, que são mais susceptíveis, e os idosos. E aí tem ali no meio profissionais de saúde, né, gestantes, enfim. Normalmente você pega as pessoas que têm maior suscetibilidade. Quando a gente pega programas preventivos de cárie, né, de prevenção à cárie, a gente pega na faixa etária de 7 a 14 anos. Por que nessa faixa etária? Porque normalmente a criança nessa faixa etária ela está no colégio. Então é muito mais fácil eu fazer uma campanha no colégio e atingir o maior número de pessoas do que eu ir de casa em casa atender cada paciente. Tá? Então normalmente essa faixa etária está no colégio. E o outro motivo é o seguinte, essa faixa etária, primeiro, outro motivo, com 6, 7 anos tem erupção de quem? Do primeiro molar permanente. Eu já até falei para vocês, né? Durante a erupção do primeiro molar permanente, que ele vai erupcionar tangenciando o segundo molar descido, você tem um maior acúmulo de placa. Então esse dente está mais susceptível a ter a cárie dentária. E o outro motivo é o seguinte, se eu fizer um programa preventivo com crianças menores do que 7, 4, 5 anos, vocês acham que eles vão entender? Você vai lá fazer instrução de higiene oral, ele vai entender? Mais ou menos, né? Não vai entender tão bem quanto uma criança de 7, 8 anos, de 10 anos. Tá? Então essa faixa etária é uma faixa etária que entende melhor e que aceita melhor. Se você for fazer instrução de higiene oral, né, mudar um hábito de um adolescente de 16, 18 anos, às vezes você consegue, mas às vezes é aquele adolescente rebelde que nem sempre recebe, né, essa mudança de hábito muito boa. Tá? Então a faixa etária não é preferência, né, de maior enfoque é de 7 a 14 anos. Não quer dizer que você não possa atuar nas outras faixas etárias, tá? Mas a prioridade é essa faixa etária. E aí vamos falar de alguns conceitos que eu sempre gosto de colocar na aula, porque eu comecei a falar de cárie e as pessoas confundiam muito. Isso eu tô vendo que está caindo em prova também. O que é a cárie primária? Cárie primária é aquela cárie que ocorre numa superfície intacta, ou seja, o dente estava rígido e aí teve um processo carioso, ok? É a cárie primária. O que é a cárie secundária ou cárie recorrente? Recorrente, o próprio nome já diz. Eu tive uma cárie, eu limpei ela, eu obturei e aí, depois da obturação, novamente teve a ocorrência de cárie. Então, isso é chamada de cárie secundária, obturação ou recorrente. O que é cárie residual?
as pessoas confundem cárie recorrente com cárie residual. Cárie residual, o próprio nome diz, resíduo, ficou alguma coisa ali, você não limpou direito, tá? E acabou obturando. O que é cárie precoce, inicial ou incipiente? É a cárie no seu estágio inicial, é aquela desmineralização inicial, que clinicamente a gente vai chamar de mancha branca, ok? Questão da Aeronáutica 2012, pode ser monitorada sem necessidade de selante ou tratamento invasivo. A gente teve aula de selante, não foi? Semana passada. Então, o selante a gente vai utilizar em esmalte ou dentina? Em esmalte, né? Então, quando eu tenho uma cárie restrita ao esmalte, eu posso utilizar o selante. E o que é a cárie rampante? E aí, essa é uma... Botem várias estrelinhas, porque essa é uma cárie que todo mundo confunde. Cárie rampante é o nome dado a diversas lesões ativas que ocorrem no mesmo paciente. É aquela cárie que ela tem uma rápida progressão num curto espaço de tempo. E muita gente associa com a mamadeira, e aí chama a cárie de mamadeira. Mas não necessariamente ocorre só pela mamadeira. O que é a cárie de mamadeira? À noite a gente tem uma redução do fluxo salivar. Então aquela criança mama, né, aquele leite que pode até ser o leite materno ou um leite comum, mas que tem lactose, né? Ela vai higienizar, ela vai mamar, a mãe não higieniza, associado a isso, há uma redução do fluxo salivar. Isso feito constantemente vai provocar o quê? O processo carioso. E o mais interessante, qual é a característica da cárie de mamadeira? Normalmente, né, você tem uma destruição grande dos dentes superiores, incisivos superiores, e você tem uma preservação dos dentes inferiores. Por quê? O que sai aqui debaixo da língua? Uma glândula, né? Então sai saliva. Então, naturalmente, essa saliva protege esses dentes inferiores. Então, a característica da cárie de mamadeira é pela grande destruição dos dentes superiores e preservação dos dentes inferiores. Ah, professora, mas eu já vi cárie de mamadeira cometer os dentes inferiores também. Ok, acontece. Mas quando ocorre a destruição dos dentes inferiores é porque aquilo ali já está muito evoluído, ok? Então, só para vocês entenderem, a cárie de mamadeira é um tipo de cárie rampante. Mas, se eu tenho uma criança que ela não mama mais, mas toda noite ela come um chocolate, um biscoito recheado, não escova o dente e vai dormir, ela vai ter cárie? Vai, mas ela está sendo causada pela mamadeira? Não. Isso a gente vai chamar de cárie precoce infantil. Então, dependendo do fator causal, a gente vai chamar cárie de mamadeira, cárie precoce infantil, cárie por radiação ou cárie medicamentosa. Radiação porque naturalmente reduz o fluxo salivar. Entenderam isso? Então, todos esses tipos aqui são exemplos de cárie rampante, ok? Cárie rampante é aquela cárie que tem uma grande evolução num curto espaço de tempo. E a outra coisa que eles gostam de perguntar também é a cárie oculta. O que é a cárie oculta? É aquela cárie que você olha o dente, você tem uma cárie na dentina, uma cárie grande, mas o esmalte está preservado. Então, quando você olha clinicamente, você vê aquele esmalte intacto, mas você vê um sombreado, né? E aí você tira a radiografia, ela só é detectada no raio-x, você tira a radiografia e vê uma grande lesão radiolúcida. Aí você vai lá fazer o acesso. Quando você faz o acesso, o que acontece? Você cai no vácuo, né? No vazio. Hã? É, tipo iceberg, né? Então essa é a cárie oculta, ok? Ó, anotem aí, ou podem fotografar. A doença cárie raramente, isso foi questão do Ministério da Saúde, a doença cárie raramente ela é autolimitante. O que é isso? Eu tenho a doença cárie, se eu não fizer nada, raramente ela paralisa, ela vai evoluir. Então, se eu tenho uma mancha branca e eu não fizer remineralização, ela vai evoluir para uma cavidade em esmalte. Se eu não restaurar, vai evoluir para uma cavidade em dentina. Se eu não restaurar, vai evoluir para um acesso à polpa, né? E vai acabar destruindo o dente, né? Ok? Então, olha lá, vamos fazer questão então.
A cárie é uma doença multifatorial. Assinale os fatores associados à sua etiologia. Nutrição, escolaridade e cultura, dieta, hospedeiro e clima, microbiota, virulência e período prodrômico, hospedeiro, microbiota e dieta. O que vocês acham? Letra D de dado. Na escala de gravidade utilizada pela Organização Mundial de Saúde, o índice EPOD igual a 6 apresentado por uma criança de 12 anos corresponde a uma prevalência de A, baixa, moderada, alta ou muito alta? Alta, né? Acima de 6,6, que é muito alto. O CPOD máximo definido como meta pela Organização Mundial para crianças de 12 anos em 2010 é 1. 2000 é 3, 2010 é 1, tá? Tomem cuidado, que agora tá caindo 2010. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vamos falar então da etiologia da cárie. Quando a gente fala em etiologia da cárie, a gente tem os fatores primários ou pré-requisitos, fatores secundários, moduladores ou determinantes, fatores gerais, confundidores ou condicionantes. Primeira questão de concurso, gente, toma cuidado, ó, porque eles podem falar primário ou pré-requisito, secundário, modulador ou determinante. Vocês têm que saber que tudo isso é fator secundário, ok? Principalmente esses dois. Quais são os fatores primários? A gente até falou. Microbiota, dieta e o hospedeiro, ok? Quando a gente fala dieta, substrato, sacarose. Isso já foi questão da Aeronáutica em 2013 e da Petrobras de 2011. Quais são os fatores secundários, moduladores e determinantes? São aqueles fatores que vão influenciar de alguma forma no processo carioso. Então, por exemplo, a saliva. De que forma a saliva pode influenciar no processo carioso? Através da secreção salivar e da capacidade tampão. O que é isso? Lembra que eu falei que o micro-organismo ele pega o substrato, produz o ácido e aí vai cair o pH. O que a saliva tem? A saliva tem a capacidade tampão, então ela vai tentar neutralizar esse ácido, ok? Então isso já vai ajudar. E o que é o fluxo salivar? Quando a gente lava o quintal de casa, né, eu quero remover a sujeira. Eu não pego a mangueira e vou empurrando a sujeira com o fluxo da água. É uma forma de limpar sem ter que varrer, não é isso? Então o fluxo salivar, quanto maior o fluxo salivar, maior a limpeza natural da cavidade oral. Então, duas formas da saliva contribuir para a redução da cárie. A outra coisa é o nível de higiene e espessura de placa. Óbvio, aquele indivíduo que ele tem uma boa higiene, uma higiene adequada, tem uma menor suscetibilidade de cárie. E a disponibilidade de flúor também. Aquele indivíduo que tem um maior contato, maior acesso ao flúor, vai ter menor probabilidade de ter cárie. A gente já vai ver daqui a pouco o porquê, ok? E os fatores gerais, condicionantes ou confundidores são fatores sociais, econômicos e culturais. E aí vai econômico, nem todo mundo tem dinheiro ou acesso, né, a escova ou pasta de dente. É cultural, né? A gente sabe que na França, por exemplo, eles não têm a cultura de tomar banho, né? Vocês sabem da história do porquê que o perfume francês é um dos melhores do mundo? Porque os franceses não gostam de tomar banho. Eu sei porque eu fui no Palácio de Versalhes e aí eles contaram a história. Os franceses não gostam de tomar banho, né? Então, tanto que você vai até hoje, se você for em algumas lojas, você não consegue ficar. Não loja chique, assim, mas você sabe essas lojas de rua? Porque às vezes tem gente com tanto CC que, assim, é insuportável. E muito frio, né? E aí, o que acontece? Então, eles criaram um perfume cada vez mais forte, com fragrâncias fortes, para tapar, para ofuscar aquele cheiro, né, de CC. E por que as mulheres, né, do palácio usavam aquele leque? Justamente, não era porque é chique ficar abanando, não, porque estava com calor, não. É justamente para tapar o cheiro. Então, era uma forma chique, educada de tapar o cheiro. Então, é cultural, eles não tomam banho, ok? Então, assim, existem culturas que você não escova um dente como deveria, ok? Bom, vamos pensar lá nos principais micro-organismos. A gente falou que os fatores primários ou pré-requisitos são os micro-organismos, né? Um deles. Quais são os micro-organismos? Isso cai em concurso. Então vamos lá.
Quem são os colonizadores iniciais? São os streptococos. Quem são os streptococos? Sangues, mites e horários. Tá? São os primeiros a colonizar a estrutura dentária. Porém, somente com a chegada dos streptococcus mutans e subrinos é que ocorre o processo de desmineralização. Porque a gente viu lá no início da aula, o streptococcus do grupo mutans, ele é capaz de produzir o ácido e sobreviver no meio ácido, ok? Isso já foi questão da Marinha, questão da aeronáutica em 2013. Porque ele perguntava assim, quem são os streptococcus responsáveis pelo estágio inicial da perda mineral? E muita gente errou porque pensou, início, sangue, mites e horários, tá? Mas ele perguntava o streptococcus responsável pelo início da desmineralização. Além disso, você tem streptococcus que são responsáveis pela evolução do processo carioso. Então, quando você pega, por exemplo, uma lesão cavitada, uma lesão indentina aberta, provavelmente, claro que você tem uma série de micro-organismos, mas se a gente for observar, o micro-organismo que está em maior quantidade numa lesão cavitada é o lactobacillus. Tá? E quando a gente pensa em cárie radicular, o micro-organismo que está em maior quantidade é o Actinomyces. É isso que cai em concurso, tá? Falou em cárie radicular, tem que vir na cabeça Actinomyces. Falou em lesão cavitada, lesão em progressão, lesão em desenvolvimento, tem que vir na cabeça Lactobacillus, ok? E falou em estágio inicial, sangue, mites e horários, desmineralização inicial, Streptococcus mutans e subrinos, ok? Os micro-organismos, eles são adquiridos logo após a erupção do dente, a gente conversou também isso em odontopediatria, na aula de odontopediatria. Porém, eles não são detectados antes do aparecimento dos dentes descidos. Por quê? Porque quando eles são adquiridos, a gente tem a mucosa e a mucosa de escama, né? Os dentes descidos se comportam como reservatórios de Streptococcus mutas para os primeiros molares permanentes. Então é um erro quando a mãe pensa assim, a mãe chega no consultório, tá cariado, mas é dente de leite, vai cair mesmo, né? A gente tem que explicar, não, olha só, isso aqui é um reservatório de cárie, tá? De micro-organismo. Então se a gente não fizer nada, os molares já vão erupcionar num ambiente contaminado, né? A principal fonte de transmissão do micro-organismo é da mãe para o filho, a gente falou também, lembra? Tem dois tipos de transmissão. Transmissão vertical, né, que é da mãe, dos pais para o filho, e tem a transmissão horizontal, ok? A transmissão de Streptococcus mutans ocorre na primeira infância em um curto período denominado janela de infectividade. E isso é questão de concurso, tá? Quando é a primeira janela de infectividade, quando é a segunda janela de infectividade. A primeira janela de infectividade é 19 a 31 meses, segundo o Baratieri, o livro da Boprev, e 19 a 33, segundo o livro do McDonald, ok? Gente, essa vocês têm que saber porque cai direto em concurso. Mas tem caído também a segunda janela de infectividade. Quando é que é a segunda janela de infectividade? Com a erupção dos molares permanentes, ok? Mas existe uma forma da gente prevenir essa transmissão, né, de mãe para filha, essa transmissão vertical, que pode ser prevenção primária, verdadeira ou primária, a prevenção primária ou a prevenção tradicional, tá? O que mais cai em concurso são essas duas primeiras. O que seria a prevenção primária verdadeira ou primária? Sublinha isso, é a palavra-chave. O bebê não está contaminado, somente a mãe. Se o bebê não está contaminado e a mãe está, eu tenho que atuar em quem? No bebê ou na mãe? Na mãe. Então eu vou fazer uma série de medidas, né? Uso de antimicrobianos, clorexidina, goma de xilitol, controle de contato salivar. Por que o xilitol? O xilitol é um adoçante que ele tem uma estrutura molecular muito próxima à sacarose. Então o micro-organismo acha que é sacarose. Então ele pega o xilitol, começa a metabolizar, só que ele não tem as enzimas necessárias para metabolizar. Então ele acaba morrendo, gasta toda a energia e não consegue metabolizar aquilo, tá?
tá? Por isso que o xilitol, se não me engano, é 85% de redução de cárie, tá? Que agora eles estão conseguindo também fazer se alimentar de xilitol, fazer evolução da espécie, metabolismo, né? Evolução da espécie, gente, a gente vai se adaptando, né, às situações, deve ter, com certeza. Devem ter espécies mais resistentes, a gente não tem... a colega falou o seguinte, que já existem artigos mostrando, graças a Deus não vai cair em concurso isso pra gente, mostrando que o micro-organismo consegue metabolizar o xilitol. Deve ter, gente, porque assim, a gente não tem bactérias cada vez mais resistentes. Então assim, vai chegar um tempo em que a gente não vai ter mais antibiótico, porque as bactérias elas estão ficando cada vez mais resistentes. Então deve ter micro-organismo que evoluiu, né, para poder metabolizar o xilitol, né? Evolução da espécie. Bom, então assim, ó, prevenção primária verdadeira ou primária. A palavra-chave, o bebê não está contaminado, é atuação na mãe. Eu posso até atuar na mãe, né? No bebê, fazendo fluoroterapia, em verniz, mas a prioridade é a mãe. É diferente da prevenção primária. Na prevenção primária, o bebê está contaminado. Se o bebê está contaminado, eu tenho que atuar no bebê e na mãe que contaminou o bebê, ok? Então, assim, palavra-chave, gente. Se o bebê está contaminado, vou atuar no bebê e na mãe. O bebê não está contaminado, vou atuar só na mãe. É isso. Porque como é que cai essa questão de concurso? Ele vai contar um caso clínico e ele vai falar se o bebê está contaminado ou não. Aí vai perguntar se a prevenção primária ou primária verdadeira. Okay? Ou primária verdadeira ou primária. Tudo bem? A tradicional são os pilares da profilaxia, fluoroterapia, controle da dieta, higienização. Não tem caído muito não, ok? Vamos lá fazer as questões. Os dentes são colonizados por estreptococcus do grupo mutas. A. Quando os pacientes têm gengivite. B. Logo após a sua erupção. C. Quando os pacientes têm periodontite. D. Quando a mulher se encontra no período gestacional. Coitada, né? Ou durante a dentição mista. Logo após a sua erupção. O micro-organismo responsável pela progressão de cárie é? Progressão. Lactobacilos, cuidado. Progressão, cavidade aberta. Botem aí, progressão, desenvolvimento, cavidade aberta, são todas sinônimos, tá? Em que período fecha-se a janela de infectividade, diminuindo a chance de ocorrer a colonização pelos Streptococcus mutas? A. Cerca de 12 meses. B. 36 meses. C. 25 meses. D. 48 meses. Essa questão, na verdade, é uma pegadinha. Por quê? A janela não é 19, é 31, 33, então próximo. Quando é que fecha, né? Próximo a 33. Certinho. Dos fatores etiológicos da cárie, a microbiota é considerada um fator A, pré-requisito, B, modulador, C, determinante, D, condicionante ou E, confundidor? Cuidado, pré-requisito. Olha lá, fatores primários ou pré-requisito. Determinante é fator secundário. É que a gente pensa em determinante, tipo, como principal, né? Sine qua non, ok? É A. Pré-requisito, tá? O que fala a hipótese ecológica da placa? Isso está lá no livro do Baratieri 2001, no livro do Baratieri 2015 ele resgata isso. Fala o seguinte, tenta explicar como pode ocorrer a transição de uma microbiota que ostenta uma relação de equilíbrio com o hospedeiro para uma relação patogênica. O que é isso? Presta atenção. Normalmente, no geral, eu tenho um consumo moderado de açúcar. Consumir o açúcar. A bactéria pega esse açúcar, metaboliza, produz o ácido, ok? Aí o ácido começa a cair até chegar ao pH crítico, né? Que é o pH de 5,5. Ocorre o processo de desmineralização, né? Streptococcus sangue, Mites orale, desmineralização.
Só que aí a gente vai e escova o dente, certo? Quando a gente escova o dente, o que eu estou retornando? Com flúor para a cavidade oral. Então é um ciclo, né? O pH caiu, mas eu escovei o dente, aí ocorre a remineralização, tá? Isso aqui tá numa situação normal, ok? O que acontece quando eu tenho um consumo exagerado de açúcar? Quando eu aumento, não a quantidade, mas a frequência de açúcar. O que acontece? Eu como açúcar, a bactéria metaboliza, chega num pH menor do que 5, tá? Num pH ácido. Há uma mudança ecológica da placa. Aqui eu falei errado, gente, desculpa. O pH continua, ele não chega a 5,5, ele está próximo, mas ele não chega a 5,5. Então eu continuo com as bactérias saudáveis, né? Digamos assim. Porque na nossa boca existem as bactérias benéficas e existem as bactérias maléficas. Elas estão numa situação de equilíbrio. Então tem Streptococcus sangue, mites oralis, tem mutans e lactobacilos, mas elas têm uma relação ali de equilíbrio. Quando tem uma mudança no fator-chave, é isso que explica essa hipótese ecológica da placa. O que é isso? Eu tenho consumo muito frequente de açúcar, eu produzo ácido, aí a minha saliva vai lá tentar neutralizar. Ok, neutralizei, só que aí eu como açúcar de novo. A bactéria produz ácido. Tem uma hora que a saliva não dá vazão, nem com fluxo salivar, nem capacidade de tampão. Então o pH dessa estrutura oral, ela fica cada vez mais baixo. Só que lembra que eu falei no início da aula, quem é o micro-organismo que consegue produzir o ácido e viver no meio ácido? Mutas e lactobacilos. Quando esse pH ele fica o tempo todo ácido, aquelas bactérias que estavam em equilíbrio, sangue, mites oralis e Streptococcus mutans e lactobacillus, elas estavam em equilíbrio. Comecei a produzir muito ácido. Sangue, mites oralis não consegue viver no meio ácido. O que acontece? Morre. E aí eu tenho uma sobreposição de quem? Mutans e lactobacilos. Então ocorre um desequilíbrio dessa balança. E aí, um desequilíbrio dessa balança, uma mudança ecológica, né, na microbiota dessa cavidade oral, e aí eu tenho um processo de desmineralização. Então, a hipótese ecológica da placa, ela explica isso. Quando eu tenho uma mudança no fator ambiente, uma mudança no fator chave, que mudança é essa? Um aumento na frequência, no consumo de açúcar, eu vou selecionar bactérias cariogênicas. Quem são essas bactérias? Streptococcus do grupo mutans e lactobacilos, ok? Alguém não entendeu? E aí a tríade de Paul Case, a tríade que ocorreu em 1962, né, representa um cariograma que tenta explicar a multifatoriedade da cárie. Então ele tenta sobrepor esses 3 fatores, né? Microbiota, dieta e a suscetibilidade do hospedeiro. Então é isso aqui, ó. Eu tenho um quadradinho desse, a microbiota, no outro é a dieta, no outro a suscetibilidade do hospedeiro. Quando eu tenho os 3 juntos, significa que os 3 estão atuando entre si, ou seja, existe um risco, né, do desenvolvimento para a gente desenvolver o processo carioso. Quando esse círculo está aberto, é mais difícil de eu ter o processo carioso, porque esses fatores eles não estão interagindo, ok? E quando eu tenho um fator se sobrepondo ao outro, como é que é o risco de desenvolver a cárie? É muito maior do que o círculo fechado ou é muito menor? O que vocês acham? Muito maior. Eu tenho um setor aqui que está se sobrepondo ao outro. Ele está tão grande, por exemplo, eu tenho muito micro-organismo, está se sobrepondo ao outro. Ou eu tenho uma dieta rica em sacarose, está se sobrepondo ao outro. Ou eu tenho uma suscetibilidade aumentada daquele indivíduo desenvolver a cárie. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho um setor se sobrepondo ao outro, o risco de desenvolvimento da cárie é muito maior, ok? E aí, como é que eu posso fazer para intervir nesses setores? Como é que eu posso intervir no setor bacteriano? O que vocês acham? Controle de placas, né? Higiene oral. Como é que eu posso intervir no fator dieta?
reduzindo, controlando o consumo de açúcar, né? Como é que eu posso intervir na suscetibilidade à doença? O que ajuda na prevenção de cárie? O flúor. Então, aquele indivíduo que tem um acesso maior ao flúor, ao programa de fluoroterapia, você diminui a suscetibilidade daquele dente, desenvolver a cárie. Lembra? Eu já falei para vocês, ó, vamos fazer um quadrinho aqui para vocês não esquecerem. Cárie de esmalte, cárie de dentina. pH crítico, pH crítico. Sem flúor, com flúor. Então, ó, o pH crítico do esmalte qual é? 5,5. Mas se aquele dente for rico em flúor, o meu pH passa a ser 4,5. O que significa isso, professora? Olha lá, numa escala de pH, eu tenho aqui, ó, 5,5, né? 4,5, não é isso? A bactéria, ela vai produzir ácido até chegar ao pH crítico. O que é o pH crítico? pH 5,5 é aquele pH que a partir desse ponto começa a ocorrer o processo de desmineralização, ok? Isso é o pH crítico. Só que, se o meu dente é rico em flúor, o que acontece? Esse esmalte dentário, ele fica mais resistente à desmineralização. Então, eu dou mais trabalho para essa bactéria. Essa bactéria, ela tem que produzir mais ácido para o pH cair ainda mais, para chegar no 4,5, para aí sim ocorrer o processo de desmineralização. Entenderam isso? Então, quando o meu dente é rico em flúor, eu torno esse esmalte mais resistente. Eu dou mais trabalho para a bactéria. A bactéria tem que produzir cada vez mais ácido, tá? E da dentina, qual o pH crítico da dentina? 6,5, sem flúor, e com flúor 5,5. Guardem isso, porque isso é questão de concurso. Eles gostam desses númerozinhos. Qual o pH crítico do esmalte com flúor? Qual o pH crítico do esmalte sem flúor? Ok? Se ele não falar nada se é com flúor ou sem flúor, é porque ele está pedindo o quê? Sem flúor, tá? Porque quando ele pede com flúor, tem que vir anotado, com flúor. Tudo bem? E a metáfora do iceberg. O que diz a metáfora do iceberg? O que é um iceberg? O iceberg, né, que teve até um navio, né, um navio italiano, lembra? Que bateu no iceberg. O iceberg você só vê a pontinha. Só que, na verdade, por baixo você tem o quê? Uma estrutura enorme. É exatamente isso que ocorre quando você tem um processo carioso. Então, vamos lá, ó. A cárie, ela começa com lesões subclínicas histológicas, que a gente nem consegue enxergar. Nesse estágio, qual vai ser o meu tratamento? Reequilíbrio, remineralização. Não tem o que fazer, não está cavitado. Depois desse estágio, ela vai evoluir para uma mancha que a gente consegue ver clinicamente. Que mancha é essa? Mancha branca. Qual é o tratamento para minha mancha branca? Reequilíbrio da DES-RE, ou seja, fluoroterapia, ok? Só que se eu não fizer nada, lembra que a cárie não é uma doença o quê? Autolimitante, ela vai evoluir. Não fiz nada, tive uma mancha branca, não fiz nada. Aquela lesão vai cavitar para uma cárie em esmalte. Qual é o tratamento para uma lesão de cárie limitada ao esmalte? Reequilíbrio, DES-RE, mais obturação com selante, ok? Ah, posso fazer resina? Posso, mas na metáfora do iceberg é selante, ok? Se eu não fizer nada nessa cárie de esmalte, ela vai evoluir para quê? Cárie de dentina. Qual é o tratamento para cárie dentina? Aí sim, reequilíbrio e restauração. Não posso fazer selante, ok? Se eu não fizer nada, essa cárie de dentina vai evoluir para
Endo, lesões atingindo a polpa. Qual é o meu tratamento? Ai, desculpa. Tratamento endodôntico, né? Reequilíbrio, tratamento endodôntico mais restauração. Então, isso é a metáfora do iceberg, tá? Que quando eu tenho uma lesão grande, na verdade, ela já passou por todos esses estágios, ok?